Boa noite, pessoal. Hoje é a última aula, né, que a gente vai ter, então eu vou comentar alguns pontos da prova, com base num resumo que eu já fiz e deixei lá no AVA para vocês na aula de hoje, que é a aula número 17, lá no AVA. Então, dentro lá do AVA, dentro do material de estudo, vai estar esse mesmo resumo que eu vou falar agora e que eu também mandei lá no grupo que a gente tem no WhatsApp. Então, o que vai cair na prova? Vão ser 15 questões, né, objetivos, mesmo padrão da prova. E vão cair os conteúdos de sistema. Lembra que a gente tinha aqueles subsistemas lá na contabilidade pública? O patrimonial, o orçamentário, o de controle e o de custos. Então, vai cair esses 4 subsistemas, o que compõe cada um. Vai cair o plano de contas, faz aquela estruturação em contas que iniciam com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e que elas pertencem, daí, cada grupo a um sistema da contabilidade. Vai cair também as demonstrações, aquelas 4 demonstrações, balanço patrimonial, orçamentário, balanço financeiro e a demonstração das variações patrimoniais. Vai cair o patrimônio, aquela classificação jurídica do patrimônio, aqueles 3 tipos de bem. O regime contábil dentro da contabilidade pública, que existe o regime misto lá no enfoque orçamentário. Regime misto, porque a gente contabiliza a receita no momento que entra o recurso, e a despesa por competência, no momento do empenho. Então, no enfoque orçamentário tem esse regime misto, tá? Que a receita é por caixa e a despesa por competência. Vai cair o suprimento de fundos, que é aquele adiantamento que a gente pode dar a um servidor para que ele pague pequenas despesas ou despesas urgentes. E o último assunto vai ter restos a pagar. Restos a pagar é aquele empenho que foi feito em um exercício, mas que foi pago no próximo exercício ou ainda no próximo, não foi pago dentro do mesmo exercício que o empenho foi feito. Daí eu fiz um esquema de resumo, que eu não sei se alguém já deu uma olhadinha, mas foi por questão. Fui comentando o que você precisa saber em cada questão. Então, eu vou começar a seguir de base esse Word e eu mandei em PDF lá no grupo também, se alguém quiser acompanhar por lá. Então, a primeira questão vai precisar saber da estrutura do plano de contas, tá? Então, daí já tem um resuminho aqui embaixo para vocês. E saber não só que 1 é ativo, que 2 é passivo, 3 é variação patrimonial diminutiva, mas saber a que subsistema que pertence cada uma dessa divisão aí das contas. Então, veja, o 1, que é ativo, 2, passivo, variação patrimonial diminutiva, que é uma conta de resultado, como se fosse uma despesa, mas a gente não chama de despesa. A 4, que é a variação patrimonial aumentativa, que é como se fosse uma receita, mas também não chamamos de receita, chamamos de variação patrimonial aumentativa. Que essas 3 e 4 são contas de resultado, mas esse grupo contas que começam com 1, com 2, com 3, com 4, pertencem ao subsistema, o sistema patrimonial, que é o que vai formar o nosso balanço patrimonial. As contas 5 e 6, elas são do sistema orçamentário. Então, as que começam com 5 é controle da aprovação do planejamento e orçamento, e a 6 da execução do planejamento e orçamento. Então, contas lá do plano de contas que começam com 5 e 6, orçamentárias, são do sistema orçamentário. Por isso, até deixei com essas cores aqui, vermelho é um subsistema, azulzinho é outro subsistema, e o preto é outro subsistema. Daí, as contas 7 e 8 são contas de controle ou
do subsistema de controle, ou também chamado de subsistema de compensação. Então, lembrem dessa carinha aqui, da forma que é a estrutura das contas. Lembrando que é o número inicial da conta, e lembrar a que subgrupo, a que subsistema que ele pertence. Aqui embaixo eu coloquei, né, 1, 2, 3 e 4 pertencem ao sistema patrimonial, 5 e 6 pertencem ao sistema orçamentário, 7 e 8 pertencem ao sistema de controle e compensação. Então, lembrar disso. Lembrar também que não se pode fazer lançamentos debitando um subsistema e creditando o outro. Não posso fazer um lançamento debitando uma conta que comece com 2 e creditando uma conta que comece com 6. Sempre débito e crédito são dentro do mesmo subsistema. Então, sabendo isso, você responde a questão 1, que eu estou aqui com a prova do lado, só para dar mais uma olhadinha. Mas esse resuminho já ajuda a responder a primeira questão. Questão 2. A questão 2 é sobre os sistemas, ou também pode se chamar de subsistemas dentro da contabilidade. Coloquei os 4 sistemas que existem hoje, né? E uma breve descrição de cada um deles. Então, o que é o sistema orçamentário? Registra atos e fatos. Atos e fatos porque registra lá o orçamento, que é só um ato, né? Não é um fato. É um ato administrativo, né? Uma lei. Sistema patrimonial, registra, processa, evidencia fatos financeiros e não financeiros. Lembre disso, porque antigamente tinha um subsistema que era o subsistema financeiro. Hoje não mais, porque o financeiro, ele se enquadrou dentro do patrimonial. Então, o sistema patrimonial vai registrar fatos financeiros e não financeiros. Sistema de compensação ou controle, registra, processa e evidencia atos de gestão que possam vir a mudar o patrimônio. É aquele subsistema onde a gente contabiliza, por exemplo, um contrato que ainda nem foi empenhado nem liquidado. Então, no primeiro momento, para fazer um controle, ele é registrado nesse subsistema de controle. Também nesse subsistema tem um controle de recurso, né? Controle de recurso financeiro. E o último subsistema, que é o de custos, que vai evidenciar o custo de um bem e serviço prestado à população. Mas, então, lembre que são esses 4 e que não existe o sistema financeiro mais. Sabendo isso, você vai responder a 2, que vai ter uma descrição de um dos subsistemas e você vai falar qual é, beleza? Quantas questões são? São 15. 15, tá. 15, acho que ficou valendo até 4,5 a prova, porque daí eu fiz 15 valendo 0,3 cada uma, mas não tem problema, um pouquinho a mais. A questão 4 e 5. Tô com um problema no meu olho que ele fica saltando o negócio. Questão 4 e 5 sobre demonstrações. Então, só lembrar o que evidencia cada demonstração. Aquelas 4 da Lei 4.320, que é as 4 que vocês pesquisaram para fazer o trabalho. Então, balanço orçamentário, compara a receita orçamentária prevista com a realizada, e a despesa também inicial, lá, fixada com a realizada. Balanço financeiro, que é aquele que começa com saldo do caixa, e nele não tem só receita e despesa orçamentária, tem a receita e despesa extra. Essa é a diferença. O orçamentário só tem receita e despesa orçamentária. E compara previsto com realizado. E o balanço financeiro, ele começa com saldo anterior de caixa, mostra toda a receita que entrou, a receita orçamentária extra e a despesa orçamentária e despesa extra, e daí mostra um saldo final de caixa. E daí ainda é aquela demonstração que faz aquele balanceamento, né? Porque a despesa é pela empenhada e a receita é para que entrou realmente no cofre público. Então, despesa que foi empenhada e não paga, ela entra lá como uma receita extra, né, dentro do balanço financeiro. Daí o balanço patrimonial, que é o mais habitual, né, para vocês, e a demonstração das variações patrimoniais, que é como se fosse a demonstração do resultado no setor privado, que ela evidencia o resultado patrimonial.
Pega a variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva e acha o resultado, que é receita menos despesa, e acha o resultado do exercício, e esse mesmo resultado vai lá para o balanço patrimonial. Então, são as 4 que vocês têm que lembrar, pelo menos, que elas existem e entender um pouquinho do que elas demonstram. Então, eu pulei alguma questão, né? Pulei a 3, fui para 4 e 5. Vou voltar aqui na 3. Então, a questão 3, ela vai tratar de resultado orçamentário. O resultado orçamentário, então, é a receita que entrou no caixa, menos a despesa empenhada. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, tá? Então, exemplo 1, que vai dar um superávit, exemplo 2, que vai dar um déficit. Exemplo 1, receita total arrecadada 300 mil, entrou no caixa 300 mil, despesa total empenhada 200. É só isso, receita arrecadada menos despesa empenhada, que vai me dar o resultado orçamentário. Nesse caso, né, o 300 menos o 200, eu tive aqui os 100 mil de superávit. Exemplo 2, receita total arrecadada 100, mas eu empenhei 150. Eu tive um déficit de 50 mil porque o meu empenho está maior do que a receita que entrou no cofre público. Que era aquela última parte lá do balanço patrimonial, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha para ver se tinha algum saldo deficitário. Que apenas algumas fontes que podem ter déficit, que são de convênio, de operação de crédito. Nem todas. Porque daí não vai ter dinheiro para cobrir a despesa. Então, a 4 e 5 eu já falei que é da demonstração. Então, vejam, 1, plano de contas, 2, subsistemas, 3, sobre resultado orçamentário, 4 e 5, conhecer as demonstrações, deixa eu dar só mais uma olhada nessa 4 e 5, beleza. Questão 6, bem fácil, olha o resuminho dela, minúsculo aqui. Saber como é o lançamento de recebimento de um bem em doação. Recebimento de um bem em doação, né? Um bem que pertence ao imobilizado, no caso. Vocês já sabem da privada que vai debitar imobilizado. E se é em doação, no nosso caso, vai ter que fazer um lançamento contra resultado. Como é algo positivo, né, não vou debitar como uma despesa, vou ter que fazer um crédito, e daí esse crédito vai ser em variação patrimonial aumentativa, que é uma conta de resultado como se fosse uma receita. Tá? Questão 6 é só isso, vai ter lá um contexto e vai te perguntar onde que debita e credita se eu receber um bem em doação. Questão 7. Lembrar que quando um bem para estoque é adquirido, o débito é feito no estoque, beleza. Comprei lá um material de consumo, debito estoque, credito lá o banco ou um passivo, né? Se eu paguei à vista ou se eu paguei a prazo. E quando esse bem é distribuído, que ele vai para o resultado. Então, vai ter lá na questão várias datas, assim, tal data foi comprado o bem X. Em tal data foi distribuído esse bem X. E daí você tem que saber quais foram os lançamentos feitos em tal data e na outra data, onde debitou, onde creditou. Mas, em resumo, lembrar que isso, quando eu compro, entra no estoque, e como no setor público, muitas vezes a gente distribui, por exemplo, compro cesta básica e guardo no meu estoque, beleza. Debito ativo e credito passivo, por exemplo, que foi a prazo. No momento que eu distribuo isso, eu vou debitar a despesa e vou creditar o meu ativo baixando do meu estoque. Só lembrar desse fluxo aí. Tem um exemplo aqui, compra de medicamentos para serem distribuídos à população. Eu falei de cesta básica, mas entendo a mesma coisa. Comprei medicamentos, guardei no meu estoque, quando eu dei lá para o meu doente, lá que foi me solicitar, que vai fazer o lançamento para o resultado e baixar do estoque. Questão 8. Sobre os lançamentos que ocorrem no momento da arrecadação de receita. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente viu lá os subsistemas, que um fato, ele faz débito e crédito, pode ser só em um subsistema ou em vários. E daí, lá nos slides dessa aula, eu coloquei o lançamento que é quando a gente recebe a receita.
que vai influenciar nos 3 subsistemas. Vai fazer um lançamento no patrimonial, vai fazer no orçamentário e vai fazer um lançamento de compensação e controle. Então, lembrar que vai afetar os 3 subsistemas. Daí coloquei ali o lançamento que faz, mas isso não é necessário vocês saberem de cor. Só saber que um fato, e nesse caso o fato, arrecadação de receita, entrou receita no cofre público, vai fazer lançamento nos 3 subsistemas. Então, eu coloquei ali que no patrimonial vai debitar a caixa e creditar a variação patrimonial aumentativa, beleza? No orçamentário, quando eu faço o orçamento, a gente faz um crédito em receita a realizar. Quando eu recebo, está debitando receita a realizar e creditando receita realizada. Nas contas 5 e 6 vai acontecer isso. E ali no de controle vai fazer um lançamento no controle de disponibilidade de recursos. Então, um fato fez 3 lançamentos, 3 débitos e créditos, beleza? Questão 9. Lembra que eu falei que ia colocar uma daquelas questões que eu falei aula passada do CFC? Essa é uma delas, então eu já até coloquei aqui, questão 9, é do exame do CFC. Lembrar das contas de despesa. Essa matéria era mais lá do comecinho do semestre, mas lembrar daquela estrutura do plano de contas de despesa orçamentária. Lembrar lá que 3 é despesa corrente, daí a gente tem a subdivisão das contas de despesa corrente. 3.1 pessoal, 3.2 juros, 3.3 outras despesas correntes. Lembrar que daí temos as despesas de capital. 4 é despesa de capital, daí 4.4 investimento, 4.5 inversões financeiras, e daí eu coloquei o que é inversão financeira aqui do ladinho para vocês não esquecerem. Aquisição de um mobilizado usado. Exemplo, uma casa usada para fazer um depósito. E 4.6 é amortização da dívida. Então, lembrar dessa classificação aí. Tá, deixa eu olhar como que é a questão. Mas ela vai te falar uma determinada compra de um ente público e onde que ele vai ter que fazer o empenho da despesa, onde que vai ser classificada a despesa. Questão 10 também é do CFC. Então, novamente, até coloquei novamente, assim como na questão 1, você vai ter que lembrar dessa estrutura que está lá. Estrutura do plano de contas. Então, 1, 2, 3 e 4, subsistema patrimonial, 5 e 6, subsistema orçamentário, 7 e 8, subsistema de controle. O que está na questão 10 está igual na 1. Então, lembrando disso, vocês vão conseguir também resolver a 10. Mas repetir, porque daí vocês já ficam ali mais tranquilos para consultar. Questão 11. Saber que as variações patrimoniais qualitativas são aquelas que o registro não tem débito nem crédito em contas de resultado. Então, lembra que a gente tem variação patrimonial quantitativa e variação patrimonial qualitativa. Qualitativa, quando só muda a qualidade. Lembrem assim, tipo, qualidade de ativo para outro tipo de ativo para passivo. Então, quando você pensa em registrar aquele fato, ele não debita nem credita nenhuma conta de resultado. Daí, são aquelas que o registro não tem débito nem crédito em contas de resultado. Eu coloquei quais são as contas de resultado. Variação patrimonial aumentativa, que é receita, e variação patrimonial diminutiva. Ou seja, o lançamento envolve apenas contas de ativo e passivo. Questão 11, então, lembre dessa definição de variação patrimonial qualitativa, que o fato, quando lançado, não debita nem credita nenhuma conta de resultado. Coloquei um exemplo. Aquisição de estoque de ferramenta. Quando eu compro um estoque de qualquer coisa, eu vou debitar ativo e vou creditar ativo, se for à vista, ou vou creditar passivo. Então, nesse momento, não tive nenhum tipo de lançamento no resultado. Então, é apenas uma variação patrimonial qualitativa.
Se eu fosse pensar naquele outro exemplo que eu falei de medicamentos, que eu comprei medicamento, depois distribuir, na hora que eu comprei o medicamento, variação patrimonial qualitativa. No momento que eu distribuí o medicamento à população, que eu vou fazer um lançamento para o resultado, variação patrimonial quantitativa. Lembrando disso, responde a questão. Estamos na questão 11. A questão 11 vai ter, tipo, 4 fatos e você vai ter que falar qual é a variação patrimonial qualitativa e qual é a variação patrimonial quantitativa. 11 fatos e você vai classificar o tipo de variação. A questão 12, sobre bens públicos. Lembra que tinha a classificação jurídica que estava no Código Civil, que eu mandei um textinho do Código Civil lá no grupo. Então, uso comum do povo, o povo pode usar livremente rios, mares, estradas, ruas e praças. E ainda tinha uso comum do povo natural e artificial. Natural ali seria rios, mares, e artificial quando tem alguma intervenção do homem, que é fazer uma estrada, rua, praça. Então, primeira classificação. Uso especial é algum bem público que é destinado a algum serviço público. O prédio da prefeitura, uma escola, um hospital, um postinho de saúde, enfim, onde acontece uma prestação de serviço público. Então, é bem de uso especial. E os dominicais é aquele bem que não tem uma finalidade pública, tipo um terreno que o município recebeu por causa de alguma dívida de IPTU e ficou lá. Não tem nada funcionando em cima daquele terreno, e também não é de uso comum do povo, porque o povo não pode ficar andando lá no terreno. Então, ele é classificado como dominical. Só lembrando da classificação, deixa eu ver se responde, deixa eu ver como é que é. Vai ter lá vários tipos de bens, e você vai classificar se ele é uso comum do povo, se é uso especial, ou se é dominical. Bem tranquilo. Questão 13, sobre os regimes contábeis. Lembrar que tem 2 enfoques, então nunca pensem que no enfoque patrimonial é considerado caixa para receita. Isso é só no sistema orçamentário. Então, no enfoque orçamentário, a receita pelo regime de caixa, só contabilizo lá naquelas contas orçamentárias, naquele plano de contas que a gente viu lá, que começa com 1 a receita corrente, começa com 2 a receita de capital. Aquele é plano de contas de receita e é o plano de contas orçamentário. Não tem nada a ver com o nosso plano de contas que a gente está vendo agora. Começa com 1, 2, 3, 4, é ativo, passivo, VPD e VPA, enfim, tem o plano de contas de receita orçamentária, plano de contas de despesa orçamentária e o plano de contas que é considerado patrimonial, daí tem os outros subsistemas. Então, no enfoque orçamentário, eu só registro lá naquelas contas de receita corrente e receita de capital quando a receita entra no cofre público. E daí é considerada a despesa pelo empenho, como se o empenho fosse competência. Então, por isso que é chamado de misto, porque receita por caixa e despesa por competência. Mas o enfoque patrimonial sempre vai ser tudo por competência. Então, por exemplo, se eu emito carnê de IPTU, eu ainda não recebi meu IPTU. Lá no meu sistema patrimonial, ele já vai estar lançado. Eu já emiti, vou ficar um a receber lá na minha contabilidade. Só vai fazer um lançamento no sistema patrimonial. Quando eu receber o IPTU, vai fazer um lançamento lá no subsistema orçamentário, porque é só no regime de caixa que acontece o lançamento. Então, não pensem que no patrimonial também é regime de caixa para receita, é só lá no sistema orçamentário. Então, lembre dessa diferenciação. Enfoque orçamentário é misto, enfoque patrimonial é tudo por competência. Questão 14, sobre o suprimento de fundos. Suprimento de fundos é aquele adiantamento que é dado a um servidor, ele fica um tempinho com o dinheiro para alguma despesa urgente ou de pequeno valor que não precise passar por uma licitação.
e que não tenha nenhuma licitação já para adquirir aquele produto e seja uma coisa urgente, assim, não pode esperar, e daí você usa esse adiantamento para esse tipo de despesa e depois presta contas. Então, o cara recebe o dinheiro, fica lá 1 mês, 2 meses com o dinheiro, vai pagando as despesinhas e guardando as notas, depois ele presta contas. Se ele não usou todo o recurso, ele tem que devolver o que ele não gastou. Então, ali tem o conceito, né? Consiste na entrega de numerário ao servidor, assim, sempre precedida de empenho. Quando você vai dar esse adiantamento ao servidor, você empenha e classifica lá na despesa orçamentária como uma despesa de adiantamento. Quando ele presta contas, a gente sabe no que ele gastou, todas as despesinhas que ele teve, a gente faz uma classificação para a conta de despesa que realmente ocorreu e baixa o adiantamento. Nunca pode fazer nada, não posso transferir recurso para ninguém, eu não posso fazer absolutamente nada sem ter empenho. O empenho é a primeira etapa lá da despesa pública. Então, fiz o orçamento, fiz o contrato, faço o empenho. Liquido o empenho, faço ordem de pagamento em cima daquela liquidação e faço transferência bancária. Não posso fazer nada sem ter empenho. Então, até esse adiantamento a um servidor começa pelo empenho. Só que um empenho classificado numa conta de adiantamento. Então, consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Processo normal de aplicação é fazer uma licitação. Só que eu não vou fazer uma licitação para comprar uma coisinha baratinha, minúscula. Então, não compensa o custo de abrir uma licitação, daí não compensa você fazer tudo isso só para comprar uma coisa de pequeno valor. Não pode ser concedido ao servidor que tenha seu cargo a guarda e utilização do material adquirido. Dou o adiantamento para o cara e é ele que vai cuidar daquele material a ser comprado, não pode. Então, tem que ser da guarda de outra pessoa esse bem. E pode ser concedido para despesa que deva ser feita em caráter sigiloso. Então, determinadas despesas que não podem, por algum motivo muito especial, não pode ser divulgada, você pode usar o pronto pagamento para fazer essa despesa. Isso também tem um resuminho lá, o que pode e o que não pode nessa aula de suprimentos de fundos. Mas lembrando desses 3 itens, responde a questão. Que fala o adiantamento, suprimento de fundos, daí tem letra A, B, C, D e E, que vai falar vários, você vai responder a correta sobre suprimento de fundos. Fiz um barulhinho aqui na reunião, mas acho que não é nada. E a última questão, sobre restos a pagar. Então, restos a pagar é o empenho que foi feito no exercício, foi feito, por exemplo, em 2019, mas eu não paguei aquele empenho em 2019. E ainda a gente tem uma classificação em 2 tipos de restos a pagar. Restos a pagar processados e restos a pagar não processados. O processado é aquele resto a pagar que passou por 2 fases. Foi empenhado e liquidado, mas não foi pago dentro daquele ano. Então, fiz o empenho, recebi a mercadoria, a nota fiscal foi emitida, que é o momento da liquidação, mas eu não tive tempo para fazer o pagamento, ficou para o outro exercício. Isso é restos a pagar processados, que passou pelo empenho, pela liquidação. O resto a pagar não processados é aquele que eu só fiz o empenho dentro do exercício, mas eu não consegui nem liquidar, nem aconteceu nem a emissão da nota fiscal, a prestação de serviço, nem a entrega da mercadoria. Então, processado passou por empenho e liquidação, não processado, só empenho. Daí fez a liquidação e o pagamento no outro exercício. Coloquei um exemplo aqui, tá? Então, nessa questão 15, eu coloquei o que é despesa empenhada em determinado exercício, mas que não foi paga até o final do exercício. Coloquei um resuminho, que ele é dividido em processado e não processado. Coloquei a definição do processado, quando a despesa passou pelo estágio de empenho e liquidação, e do não processado, quando a despesa apenas passa pelo estágio do empenho. E coloquei um exemplo de parecido com o que vai estar
na prova. Então, vejam, dotação inicial, 300 mil. Dotação inicial é quando faz a LOA lá, a primeira coluna da parte de despesa do balanço orçamentário. Dotação inicial. Dotação atualizada, fiz alterações orçamentárias durante o ano, aumentei aqui minha despesa de 300 mil, que era inicial, para 320. Desse 320, eu empenhei apenas 250. Então, do 320 que eu tinha no meu orçamento, eu só me comprometi com os fornecedores no valor de 250 mil. Desses 250 mil empenhados, eu só liquidei 200 mil. Então, 200 mil daqueles 250 já foi prestado serviço ou a mercadoria foi entregue e eu recebi a nota fiscal. Aconteceu a liquidação. Desses 200 mil que eu liquidei, eu só paguei 180. Então, aqui tem um valorzinho que eu não consegui pagar. O que é o resto a pagar? É a despesa empenhada que não foi paga. Então, se eu quero saber o RAP total, sem fazer a subdivisão em processado e não processado, eu vou pegar os 250 mil aqui que eu empenhei, menos os 180 que eu paguei. Então, eu tenho resto a pagar 70 mil, e está misturado aqui em processado e não processado. Para eu saber o não processado, eu empenhei esse 250 mil, mas liquidei só 200. Então, essa diferencinha aqui entre 250 e 200 é o resto a pagar não processados, porque eu não fiz a liquidação desses 50 mil que ficou aqui. Então, o resto a pagar não processado é o empenho menos o que eu liquidei, 50 mil. O RAP processado, eu vou pegar o que eu liquidei menos o que eu paguei. Aqui, esse valor passou pela fase de empenho, liquidação, mas ele não foi pago. Então, RAP processado, 200 mil, menos os 180 que eu paguei. 20 mil passou por empenho, por liquidação. Então, é isso. A prova está bem curtinha, na verdade. Não tem tanta coisa assim. Parece que 15 questões é muito, mas é uma sobre cada assunto, assim, não fica muito complicado, não. Então, era só isso que eu precisava falar para vocês, só, na verdade, contar a revisão para vocês. Vocês fazendo a prova com ela perto, vocês já vão conseguir ir bem, acho que não tem muito segredo, tá? Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida. Que é um resumão para vocês estudarem. Então, tenham isso em mãos, tá? Que daí fica tranquilo. Semana que vem, então, começa acho que dia 1 as provas, mas tentem fazer no mesmo dia da matéria, né, para não se perder. Aconteceu uma coisa horrível, assim, não sei se vocês notaram, coisa horrível menos, desapareceram todas as notas lá do portal, não sei se para vocês sumiu também, mas hoje eu entrei lá no portal para ver mais ou menos as notas e não estava mais nada lançado lá. Daí eu falei com a pedagoga e ela falou que a gente estava com problema mesmo no AVA. E vou ter que lançar de novo as notas. Hoje o coordenador, agora à noite, ele mandou também um aviso falando isso. Eu acho que deve ter desaparecido para vocês também. Não sei se alguém notou isso. Mas, enfim, só trabalho a mais. Com esse lançado de novo e desaparecer de novo. O que mais que eu ia falar? Perguntei também sobre a nota do... Alguém me perguntou se era... Eu não sei agora se vale projeto integrador e 2 a avaliação multidisciplinar, que agora chama assim, né, para vocês. Mas até dia 30 é para os professores passarem a nota do projeto integrador. E da prova, o coordenador falou que ele está ainda finalizando a correção, porque eu acho que tem a questão discursiva, que ele tem que ele mesmo corrigir uma por uma, então é mais complicadinho. Mas eu vou tentar fechar as notas o mais breve possível, talvez dia 4 já. Só terminar
o prazo da prova. Bem que eu tenho que esperar até dia 7, se alguém fizer a prova depois. Mas, enfim, quando eu já tiver alguma coisa, eu já vou lançando. Beleza? Ok, então, professora. É um resuminho para vocês. Acho que não vai estar confusa a prova, não. Beleza? Então, tá bom. Obrigado, professora. Valeu. Então, valeu, até. Tá, tchau. Tchau.